Jefferson, tudo bem aí? Tranquilo? Tudo certo, professor. Consegui chegar já. Tá tudo ótimo. Obrigado, Beleza, viu? então. Tá ótimo. Para lá, gente. Competir com o jogo não é fácil, né? Pessoal, dúvidas com relação ao que a gente falou pela manhã até agora? A gente vai revisitar algumas coisas que a gente falou também pela manhã, tá, gente? E vocês podem também aproveitar o gancho aí para fazerem as perguntas aí, caso não saia nenhum agora, tá? Pessoal, com relação ao gasto energético, né, que eu chamei a atenção de vocês no período pré-competitivo, uma coisa é certa, assim, né? A maior parte do que o organismo ele tenta poupar, tenta economizar, sem dúvida nenhuma, não é aquela atividade que está relacionada à hora do exercício físico. É a hora que você não está se exercitando programadamente, né? Eu comentei até do cara que iria na padaria antes a pé e agora não vai mais, né? Exatamente essa questão do nível de atividade física total ele ser alterado. Então, a gente tem isso bem ilustrado aqui em um dos trabalhos nossos, né? Que ele buscou mostrar isso através do nível de atividade física que a gente tinha no período off-season e no período pré-competitivo. E aí, olha que interessante, a gente não tem diferença do nível de atividade física entre os dois períodos, mas a gente tem um incremento de exercícios, tá, que não se reflete no maior nível de atividade física. Ora, se eu faço durante mais tempo treino com pesos e passo a fazer exercício aeróbio, que no período off-season a maioria não fazia, então era para mim ter um maior nível de atividade física aqui, né? Então, isso não foi observado, né? Exatamente ilustrando isso, que o organismo ele tenta poupar energia de todo jeito, né? Quando ele está submetido à restrição energética ali, que já faz algum tempo, ou ela é muito severa, muito drástica, né? Bom, e falamos também do que a gente poderia estar fazendo aí para retardar esse gap energético, né? Falamos, treino com pesos a maioria já faz, né? Que é o que a gente tem de mais efetivo nesse sentido. Aumentar os passos, né? Ou contagem de passos, como alguns prefiram. Você pode fazer isso através de um aplicativo, de forma bem simples, né? Isso pode fazer com que você aumente o seu nível de atividade física. A ingestão mais alta de proteínas, então isso também geralmente não é problema, porque os atletas eles já fazem uma dieta hiperproteica, e as manipulações com carboidratos de forma pontual, né, que são as diet breaks, né, que formam ali as manipulações de restrição energética intermitente, né? A gente falou um pouquinho dos diet breaks, falamos também um pouquinho das estratégias de refeed, né? Exatamente com esse intuito, né, de tentar minimizar o gap energético que a gente tem. E que vocês não se assustassem com essa figura, mas na verdade também falar para vocês que além da manipulação com carboidratos, a Peak Week, Professor, ela. Oi. desculpa interromper, é que para a gente tá, para mim pelo menos, parou na tabela na imagem dos gráficos. Não está aparecendo outra figura. Não sei se o senhor está apresentando. Ah, agora voltou. Foi? Agora Opa, voltou.
Bom, e como eu estava falando, na verdade, além das manipulações com carboidratos e de líquidos que a gente viu na semana da competição, alguns autores, isso assim a gente tem 2 ou 3 trabalhos só, que não têm resultados muito consistentes, a metodologia também não é tão boa assim, para a gente extrapolar isso, mas alguns também relatam que pode existir uma manipulação com gorduras, né, um carregamento com gorduras. E a gente sabe que existe lipídios, né, intracelulares, né, ainda mais dentro das fibras musculares, e isso teoricamente poderia estar incrementando mais volume também dentro da fibra, né? Os resultados não são tão consistentes assim, então isso a gente extrapolando e fazendo uma analogia mais grosseira com a manipulação com carboidratos, sem dúvida alguma, a manipulação com carboidratos, ela resulta nesse aumento de volume de uma forma muito mais acentuada, até porque a gente tem a questão também da água sendo carreada para dentro da fibra muscular, quando a gente faz essa manipulação com carboidratos, né, devido ao gradiente osmótico que a gente cria ali com a maior quantidade de glicose no meio extracelular, quando a gente oferta mais carboidratos, e isso mais a título mesmo de curiosidade para vocês, mas provavelmente se saírem mais trabalhos aí, a gente atualiza a aula de vocês, e também estou disposto, até vou combinar com o Jefferson depois para me mandar, para enviar pelo menos uns 5 artigos aí que a gente se baseou a nossa aula, né, para vocês terem uma familiarização melhor aí com as metodologias, com o que o pessoal está fazendo, né, ultimamente em se tratando de fisiculturistas. Então, tem artigos muito bons, inclusive agora já é o que está bastante alta, né, avaliando a microbiota dos fisiculturistas em diferentes períodos, em diferentes fases competitivas, né? Um trabalho que saiu bem recente, bem interessante. Ela está alterada e parece que ela só se restaura depois de 23 semanas após a competição, né? Então, é um tempo bem demorado para que isso ocorra. E aí a gente também volta àquelas questões que eu comentei para vocês no pós-competição. Existem alguns parâmetros que a gente vai ver retornando aos valores basais ou de off-season, né, mais rapidamente, e outros nem tanto, né? Outros que realmente demoram mais. Mas aí está uma estratégia para a gente também acompanhar o que vai sair daqui para frente, né? Não creio que seja uma estratégia tão contundente assim. Se a gente tem relatos de casos, por exemplo, de diarreia e constipação, né, e de mal-estar para aqueles atletas que passam a fazer a manipulação com carboidratos de uma forma mais drástica, imagina se fosse isso com lipídios também, né? Eles não mensuraram isso, mas também a gente hipotetiza que isso possa estar, o que isso possa vir a ocorrer, né? Vou colocar aqui a segunda parte da aula. Bom, pessoal, isso aí também é algo novo, né, que a gente desconhecia completamente. Isso eu trouxe um pouco à parte porque, na verdade, diz respeito ao treino com poses, né? O treino com poses, o atleta não tem muito bem definido se ele faz na fase pré-competitiva, no off-season. Na verdade, eu acredito que ele faça um pouco de um treino de poses em cada fase, né? Sendo que ele talvez acentue aí essa frequência de treinos com poses, de poses, à medida que vai aproximando da competição, vai ajustando aquelas poses, né, de acordo com a que a categoria ela pede, né? Então foi exatamente o que a gente tentou fazer através desse trabalho. A gente não tinha a mínima ideia de que intensidade de esforço era
era correspondente àquele treino de poses, né? E um aspecto interessante é que, assim, a gente percebia na prática que os atletas, eles saíam, né, muito cansados do treino de poses, ou quando eles faziam o treino de poses juntamente com o treino com pesos, né? Então, às vezes havia a necessidade de separar essas sessões, né? E os atletas treinarem de uma forma, a treinarem apenas o treino de pose separadamente. Bom, isso aqui é um estudo quase experimental. Quando a gente fala quase experimental, ele não tem indivíduos que participaram do grupo controle, tá? A gente tentou mensurar o gasto energético dentro de uma sessão de treino de poses. Claro que aí a gente vai ter alguns vieses também com relação à própria composição que a gente teve no treino de poses, mas a gente vai tentar esclarecer isso aí um pouco mais adiante. E a percepção que esses indivíduos eles tinham dentro de um treino de poses, né? Então, a gente pegou 15 fisiculturistas masculinos, com a massa corporal média aí de 92 quilos para 93, e nós tentamos aí investigar se eles tinham de fato aí um gasto energético um pouco mais acentuado, ou pelo menos parecido com o que a gente tem com treino com pesos, né? Que seria de 6 MEDs, né, aproximadamente, que são equivalentes metabólicos. E qual a percepção que eles tinham daquele esforço, né? A gente também tentou diferenciar entre os competidores que usavam estimulantes, que eu falo estimulantes são o uso do clenbuterol e iorrimbina, cafeína, e aqueles que não usavam. A gente sabe que esses fármacos especificamente aumentam aí a frequência cardíaca, né? Então a gente também tentou investigar isso. Bom, aqui foram as poses, tá? É um round de poses. Foram feitos 4 rounds de poses, semi-relaxado de frente, semi-relaxado de lado direito, lado esquerdo e lado direito, e semi-relaxado de costas, né? E aí vem as poses obrigatórias, que são duplo bíceps de frente, aqui expansão de dorsais de frente, peitoral melhor lado, tríceps melhor lado, duplo bíceps de costas, expansão de dorsal de costas, abdominais e coxas, e o mais musculoso, né, que é uma das poses que a gente tem também que é mais emergente, né? Ela é relativamente nova em comparação às outras poses. Foram feitos 4 rounds de poses, com intervalo entre elas de 45 segundos. Cada pose tinha duração de 10 segundos. Então, o cara ia lá, fazia a pose de duplo bíceps, segurava 10 segundos, descansava e depois repetia aquilo ali mais 3 vezes, né? Nesse momento, eles foram aferidos, eles estavam conectados, aí foi conectado, na verdade, uma máscara para mensurar, né, a entrada e a saída de gases ali que eles tinham, e com isso a gente teve como calcular os equivalentes metabólicos, né, que é o dispêndio energético, e converter aquilo ali em quilocalorias, né, que a gente considerou os equivalentes metabólicos, vezes o peso, vezes a duração em horas daquela atividade. Percebam que a duração foi quase nada, né? A duração estava ali entre 11 e 12 segundos, se a gente for ver aqui o total. Acho que eu até tenho aqui para mostrar como resultado. E a percepção de esforço, né? Sendo 0 a percepção menor de esforço que os indivíduos tinham e 10 a maior. Bom, exatamente isso. Foi a duração total de 11 minutos, né? O treino com poses. Isso repetindo 4 rounds de poses, né? 4 vezes.
E aí a gente teve uma frequência cardíaca média de 135 e a máxima de 157. Nós tivemos um gasto energético aí de praticamente 100 quilocalorias, né? Um VO2 de 1,78. E percebam também que a razão de troca respiratória, a gente sabe que esses valores são bem próximos ali do dispêndio que corresponde à utilização de um substrato bem próximo ali, bem próximo não, proveniente basicamente de carboidratos, né? Bom, e a gente pode se questionar, professor, mas aí o que é 100 quilocalorias, por exemplo, para um indivíduo que vem do pré-contest, né, que vem em restrição energética, que vem... É bastante coisa se a gente puder pensar no indivíduo que esteja fazendo 1.400 quilocalorias de restrição, 1.400 calorias no pré-contest, né? Então, 100 calorias ali adicionais, se a gente for pensar num treino de apenas 11 minutos, é bastante coisa, bem considerável. Sem falar que os indivíduos, às vezes, eles não fazem um treino apenas de 11 minutos, eles repetem isso mais vezes, e isso, como consequência, tem o tempo maior, né, de treino com poses. Então, o dispêndio energético provavelmente não fique aí só em 100 quilocalorias. Então, isso é um dado novo que a gente tem, né? E outra parte que eu quero mostrar para vocês mais interessante aqui, a quantidade de METs, ela foi equivalente a um exercício de intensidade vigorosa, né? Bem parecido com o que a gente tem de treino com poses, que é de 6 METs. Então, isso indica que isso talvez responda, em parte, né, o porquê que os atletas, eles se sentiam tão cansados, né, quando eles faziam um treino de poses. Então, é uma isometria, né, que você interrompe. Às vezes tem gente que prefere treinar juntamente entre os exercícios de musculação, entre os exercícios com pesos, né? Tem gente que prefere em sessões separadas e tem gente que faz no final da sessão de treino com pesos, né? Bom, e aí são dados aí que a gente tem, tá, com relação ao gasto energético e como é que a gente poderia estar utilizando isso aí na prática, né? Só para a gente exemplificar, né? Aqui são as equações que a gente tem relacionadas ao gasto energético. A gente tem várias aí, como a de Harris-Benedict, que é uma mais generalizada, né, para um público geral. Tem a de Cunningham, que é uma equação bem interessante para ser utilizada com atletas. E a de Tinsley, que foi desenvolvida especificamente com fisiculturistas, né? Tanto usuários como não usuários de esteroides anabolizantes. Essa aqui é um atleta biquíni, né, que a gente fez colocando esses dados aqui na prática, né, com relação a esses equivalentes metabólicos que a gente tem como dispêndio energético. E aqui na equação, a gente substituindo, a gente tem um valor fixo, né? Se a gente só tiver os dados relacionados ao peso, adicionado de 10, ou se a gente tiver a massa livre de gordura, a gente também utiliza essa outra fórmula aqui, que também é de Tinsley, tá? Que, claro, geralmente quando a gente está acompanhando o atleta, a gente tem esses dados aqui relacionados à massa livre de gordura, né? Bom, aqui a gente fez uma calorimetria indireta com ela, né, para a gente avaliar metabolismo de repouso, é bem próximo ali do basal, mas para ser considerado basal a gente precisa atender ali alguns critérios, né, de procedimentos experimentais, laboratoriais. O indivíduo precisa estar em jejum, precisa estar num ambiente extremamente controlado, não pode ficar entrando, saindo gente, o laboratório tem que se voltar especificamente para aquela medida ali, daquele parâmetro, naquele momento ali, né? E, bom, aqui é o peso corporal dessa atleta,
né, um pouco mais de 61 quilos, a altura dela. Ela era uma atleta da biquíni. E aí a gente tem aqui os valores que são preditos, com base nesses dados aqui que a gente tinha dela, e o valor que foi mensurado, tá? Então, só lembrando que a gente comentou na nossa parte da manhã, que a gente tem um gap energético, e esse gap energético também diz respeito ao gasto energético de repouso, né, ou basal, né, se for o caso. Então, aqui no caso, percebam que a mensurada ela foi menor do que a predita. E toda vez que a gente tem isso, a gente está com essa adaptação metabólica, né, esse gap energético. Quando essa redução aqui ela se dá em mais de 5%. Né? Então, a gente tem um exemplo claro aqui de um indivíduo que está em termogênese adaptativa, né, que é exatamente a nomenclatura que a gente tem quando a gente tem essa diferença maior do que 5% entre o que é medido, o que é mensurado e o que é predito. Tá? Isso a gente consegue com base na calorimetria indireta. A gente não tem como saber isso através de equações de estimativa. Por isso que é interessante, claro, toda vez que a gente pode, a gente utilizar a calorimetria para estar observando esses parâmetros. Bom, aqui, substituindo, então, na equação de Teasley, né, os valores que a gente tem do metabolismo de repouso, a gente teria 1.530 quilocalorias. Então, percebam que são valores que se aproximam bem aí dos valores preditos, né? Então, disso que diz respeito aí à validade mesmo, né? A extrapolação de uma equação preditiva, né? Porque ela realmente se aproxima do valor que é predito, né? Agora, percebam que ela se distancia um pouco mais do valor que é mensurado, exatamente porque ela não consegue detectar, né, essa termogênese adaptativa. Isso é interessante porque na conduta clínica, gente, às vezes a gente precisa fazer um déficit de 300 quilocalorias e você não sabe que o atleta está em termogênese adaptativa, você faz um déficit apenas de 200 sem saber, né? Ou adição calórica, né? Seja o objetivo que for, a gente acaba se atrapalhando um pouco aí nas nossas estimativas, né? E retardando aí o resultado final. Trazendo esses dados aí do compêndio relacionados a 6 METs, né, que a gente observou com treino de poses. Tá, professor, mas aí ela é mulher, no caso ela não faz aquele round de poses, mas ela faz o round que é específico para a categoria dela, tá? Todo atleta de fisiculturismo tem uma parte destinada à avaliação das poses, tá? Então, assim, algumas têm mais poses, como os fisiculturistas da Open, né? Em comparação com as categorias femininas e mesmo da Men's Physique, por exemplo, né? Que são os atletas que se apresentam de bermuda. Bom, ela passava a maior parte do dia sentada, né? Então, a gente considerou aqui um fator atividade de 1,2, né? Ou seja, ela passava praticamente o dia inteiro sentada, trabalhando como recepcionista. Ela treinava 45 minutos em média, só treino de musculação, e a gente sabe que um treino resistido ele tem 6 METs, porque a gente tem compêndios já publicados relacionando aí o gasto energético que a gente tem para cada tipo de atividade, né? E a musculação e também o treino com poses, que a gente viu anteriormente, equivalem a esse gasto energético de 6 METs. Aqui, só para vocês terem o exemplo, né, do compêndio, ele tem vários tipos de atividade. Professor, para a gente não estar em exibição, em modo exibição, né? Caramba, gente. Nossa, A gente ficou lá atrás. não está visualizando. Parou na imagem pós o gráfico.
Gente, quando eu estiver falando e não estiver correspondendo, já me digam aqui, porque está tendo um Eu tava delayzinho. buscando ali, falando, não tá batendo. Não tá. O que é que está aparecendo aí para vocês, gente, agora? Ainda tá travado na tela do PowerPoint ainda, não tá em modo exibição de slide. Deixa eu tentar. Parar a apresentação aqui, aí eu volto de novo. Gasto energético basal, gente, está aparecendo aí para vocês? Exato, agora sim. Ah, beleza, então. Às vezes acontece esse delay de desemprego. Bom, eu não Tranquilo, sei se vocês obrigado. conseguiram. Imagina, podem avisar aqui, tá, gente? Que aí eu volto aqui os slides, reinicio. A gente estava falando desse gasto, né? Quando ele é predito e ele é mensurado. E toda vez que a gente tem uma diferença entre o predito e o que é o que é mensurado, medido, a gente tem uma termogênese adaptativa, né? Quando essa diferença ela se dá em mais de 5%, tá? A diferença entre elas. Então, isso diz respeito ao gap energético que a gente tem quando a gente está trabalhando com um atleta, né? Principalmente ali em período pré-competitivo. Professor, Pode falar. eu não sei se a maioria aqui. Não, quer dizer, eu acredito que a maioria aqui seja de treinadores, né? Não sei se tem mais gente formada em nutrição na sala, na pós, de um modo geral. Esses cálculos de gasto energético, eles são, para mim, pelo menos, um pouco fora da minha área de atuação. Aí o senhor falou da questão do treino de poses e o treino de musculação de uma atleta. Esses treinos, eles conseguem se assemelhar Em intensidade ao treino de musculação, treino com peso, sim. Tá? Deixa eu só voltar aqui para. Porque Tá aqui. o treino de pose é um treino isométrico e o treino resistido com os movimentos, né? A meu ver, ele ele é muito superior. Era o que a gente acreditava também. Era o que a gente acreditava também. Esses treinos Só foram, que esses treinos foram feitos em descanso ou foi pós? foram em fisiculturistas, foram feitos em fisiculturistas Descansados. descansados. Foi uma sessão só específica para treino de poses. Então, eles realmente faziam a pose de uma maneira bem forte mesmo, tá? Contraindo ao máximo que eles pudessem ali para poder encaixar aí as poses, né? A gente também acreditava que ele fosse mais baixo. Em compensação, o treino de poses ele durou apenas 11 minutos. Então, a gente cai na velha questão também. Será que essa intensidade do treino de poses ela seria mantida se fosse por um tempo maior? Que é o que a gente vê exatamente também em cima do palco, né? Os caras começam a fazer a pose de um jeito, com mais vigor no início, e aí, quando inicia os confrontos, esses repetidos confrontos, às vezes, você começa a perceber que alguns têm mais dificuldade de manter a pose com mais vigor, né? Então, provavelmente, isso também incida aí, né, em quem acabe posando aí ou faça um round de poses aí melhor, né? Mas é bem interessante o teu questionamento, porque era exatamente o que a gente tinha. A gente acreditava que era menor esse gasto, o dispêndio energético, mas não era tanto assim, né? E a gente percebeu que quando a gente faz análise de gases, eles correspondem quase a mesma coisa aí com relação, né,
a um treino com pesos, né? E isso considerando a semana de pico, né? A peak week. Quando eles fazem em outra fase que não é peak week, esse gasto energético ele cai. Essa comparação foi feita, como você falou, né? O treino de pose foi duração de 11 minutos. O treino da atleta que o senhor exemplificou é um treino de 45 minutos. A comparação foi feita... Tá. Não, esses dados, o que eu queria ilustrar para vocês é só como a gente utiliza esses equivalentes metabólicos para a gente calcular o dispêndio energético do indivíduo, tá? Sim, e converter isso em quilocalorias. Mas digo, por exemplo, num exemplo de um treino de 45 minutos ou de 50 minutos, a 1 hora. Essa comparação foi feita no tempo proporcional? Tipo, se eu fizer 11 minutos de um treino de musculação versus 11 minutos de um treino Tempo relativo proporcional, exatamente. Tempo relativo, sim. Porque 11 minutos de um treino de musculação dá para se fazer um treino extremamente intenso, porque o tempo reduzido, né? Mas aí, Gustavo, assim... atleta. Sim, perfeito. Eu até exemplifiquei para vocês no caso do GVT também, né? Que a gente tinha um trabalho lá antes com o GVT. Quando você faz um GVT, a gente via os caras saindo mortos, assim, né? Bem diferente de um treino tradicional de musculação. Claro que isso depende muito da utilização de métodos que você faça durante o treino, mas o que o compêndio de gasto energético ele nos traz, deixa eu até passar esse slide aqui, porque eu tenho até ele anexado, não sei se está... que um treino de exercício de condicionamento, de levantamento de peso, de powerlifting ou fisiculturismo, um esforço vigoroso correspondendo a 6 METs, né? Assim, é claro que ele não está considerando aí utilização de métodos de treinamento mais avançados, né? Eu acredito que o treino de fisiculturismo ali é um método mais tradicional, né? Eu diria que intervalos de 1 a 2 minutos, com 8 a 12 repetições, utilizando em média ali 70% de um RM, né? Que é o que a gente tem em termos de mais tradicional, diria assim. Tranquilo, Gustavo? Sim. Mas a gente também ficou com o pé um pouco atrás com relação a esses dados, porque eram muito próximos, assim, né? Mas, assim, é o que a análise de gases ela nos deu, ela nos trouxe, né? Em termos de dispêndio energético aí. A parte, professor, de treinamento desses atletas, os senhores fazem também o acompanhamento, as avaliações e pesquisas? Sim, alguma coisa assim. O que acontece, Gustavo, na prática, cara, é que assim, os atletas eles têm coaches diferentes e às vezes as estratégias são muito distintas entre elas, né? Então, às vezes um está seguindo ali o protocolo de um coach, outro segue outro que trabalha de uma forma bem diferenciada, outro trabalha diferente também. Então, assim, na verdade, não tem como a gente pegar todo mundo e acompanhar do jeito que a gente quer. Não, você vai fazer isso durante tal período, isso é difícil. Sim. O atleta ele já chega relatando o que ele já faz e aí a gente só faz as medidas e as mensurações em cima do que ele já faz. Mas é fato, assim, isso tem total influência também, porque uma coisa é você treinar de uma maneira, outra coisa é treinar de outra, né, cara? Isso daí, sem dúvida, repercutiria nesses dados aqui, inclusive. Mas pesquisa é assim mesmo, né? A gente tenta o máximo possível trazer para a realidade, mas, claro, a gente tem algumas limitações. Tá? Mas muito bom o questionamento, Gustavo. Bom, isso aqui só para a gente, né? Eu sei que a maioria de vocês não vai trabalhar com esses cálculos, né? Mas só para a gente ver onde é que ele entraria, esses 6 METs, um exemplo, né, de 6 METs, a gente geralmente converte ele em quilocalorias. Deixa eu voltar aqui no slide. E a gente tem valores fixos aí para calcular isso, né? No caso aqui, 6 METs,
multiplicado pelo peso corporal dela, dividido por 1 hora, né, 60 minutos, que geralmente a gente faz isso quando a gente traz para o cálculo em quilocalorias, de METs para quilocalorias. Tendo esse resultado aqui de 6,3, a gente multiplica pelo tempo total que ela treina, tá? E a gente vai ter um dispêndio energético aí correspondendo a 275 calorias, né, por um treino aí de 45 minutos, tá? Isso considerando que o treino dela corresponderia à intensidade de 6 METs, né? Um método mais tradicional. Bom, isso aqui é a calorimetria indireta de um atleta que competiu na Classic Physique, né? Percebam aqui que ele, aqui no momento ele estava em off-season, né? Ele é mais alto, ele tem 3 dígitos, né, que a gente chama, acima de 100 quilos, né? E percebam a diferença que a gente tem aqui relacionada aos metabolismos também, né? E olha agora que interessante aqui a relação que a gente tem do metabolismo, do que é predito, do que é mensurado, né? Então, esse atleta, ele tem a medida muito acima até do que era predita, né? Então, esse atleta, ele está longe aqui de ter termogênese adaptativa, ele está em período de off-season e ele está, no caso aqui, acima das expectativas, eu diria assim. Tá? Então, aqui são medidas que a gente faz também no laboratório, né? E deixa eu só voltar aqui, gente, que eu acho que passou um slide aqui com relação ao... Isso aqui vocês chegaram a ver ou passou também, gente, batido? Não, a gente não viu, não. Passou. Ah, tá. Então, na verdade, isso aqui foi o que a gente mensurou, tá? Em termos de pose, tá? O Gustavo aí que tá bem interessado, assim, por essa... Essa sunguinha é sacanagem, né, cara? Ah, mas tem que ser, né? Até nisso os caras fizeram assim, como fizeram jus aí, né, a um treino mais tradicional aí, a um palco, né? E tá com glúteo fibrado, dá para ver. E aí a gente teve todas as poses, né, pré-relaxadas, né, de perfil frontal, de costas e as duas laterais. A gente teve as obrigatórias também, duplo bíceps de frente, né, que eu estava falando, a expansão de dorsais, peito melhor lado, tríceps melhor lado, e as de costas, expansão de dorsais e duplo bíceps, abdominais e coxas, e a mais musculoso, né? Então, eles repetiram isso aqui 3 vezes, fizeram e repetiram mais 3 vezes, e cada pose eles ficavam lá na posição durante 10 segundos, contraindo, né? Então, pessoal, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês com relação a esse gap energético aí também, né, que a gente viu anteriormente nessa atleta aqui, da biquíni, que ela estava com o predito maior do que o mensurado, né, que é o que a gente chama de termogênese adaptativa. E aqui, no caso, a gente tem a situação invertida, né? Isso aqui está maior do que o predito. Então, provavelmente, esse cara aqui está uma máquina, assim, de oxidar substratos, né? E ele realmente treina muito bem, né? Ele veio do powerlifting, ele é atleta da Classic, né? Physique. Bom, pessoal, outra coisa, assim, com relação a chamar a atenção do gasto energético, né? Será que se eu não disponibilizo ali de uma calorimetria indireta, né? O que é que eu poderia estar utilizando para estimar ali o que aquele atleta ele consome
em termos de energia? Eu faço o que a gente chama de consumo energético autorrelatado, né? Eu peço para ele me dizer o que ele consumiu nas 24 horas anteriores e utilizo esses dados para quantificar a quantidade calórica, né, que a gente tem, para a gente ter a definição do que a gente vai ofertar, se vai ser déficit, se vai ser adicional calórico, ou se vai ser uma dieta normocalórica, seria a mesma quantidade calórica que ele está consumindo já no momento, né? Bom, será que esses aí são também confiáveis, esses dados, né? Quando eles dizem respeito a esse consumo autorrelatado, o que a literatura nos fala é que eles subestimam em quase 20%, né, o dispêndio energético, o que eles consomem de energia, na verdade, né? Então, o que se recomenda é que você utilize mais de um método para estar apurando esses dados com relação ao consumo autorrelatado, né? Que seria também, no caso, a gente utilizar o que a gente chama de questionário de frequência alimentar. Isso eu sei que vocês não vão utilizar na prática, mas, de repente, vocês terem uma noção também do que o cara consumiu às 24 horas anteriores é interessante, né? Porque isso aí dá para ter uma noção de como é que está, pelo menos uma noção bem básica, assim, de como que está a alimentação daquele indivíduo, né? E às vezes, assim, por mais que às vezes o cara não vá fazer uma dieta planejada, mas às vezes qualquer palavra ali que você solta com ele, né, em termos de, troca isso por uma fruta, ou troca isso por aveia, ou faz mais proteínas depois do treino, então, qualquer tipo de informação nesse sentido, às vezes faz esse indivíduo melhorar a alimentação dele, né? Quando ela vem realmente assim muito alterada, muito ruim, né? Isso a gente percebe muito na clínica, né? Quando o cara realmente vem relatando péssimos hábitos alimentares, às vezes a gente nem precisa calcular, ele nem segue à risca ali o cálculo do planejamento, mas ele simplesmente troca os hábitos dele e a gente já consegue perceber algumas diferenças aí, tanto na composição corporal, como na parte de exames clínicos também, principalmente de sangue, né? Bom, pessoal, além da questão, né, da avaliação da composição corporal utilizando métodos, né, que a gente tem uma gama aí de artifícios aí para estar utilizando, né? A gente sabe que o padrão ouro é DEXA, sem dúvida alguma, mas na prática clínica, na maioria das vezes, o que se utiliza são medidas com os compassos, né, de dobras cutâneas, que são bem interessantes também para a gente estar utilizando com fisiculturistas, né? Além disso, tem o aspecto visual para a gente estar levando em consideração, né? O que o Gustavo até chamou a atenção ali, que ele está com o glúteo fibrado, por exemplo. Às vezes você pega o atleta que está mais ou menos com a mesma composição corporal, em termos de gordura corporal, né? Mas o aspecto visual de um está mais melhorado, né, do que com relação aos outros atletas, né? Então, a gente consegue perceber isso, e são coisas que às vezes a gente não mensura com aparelhos, né? Não consegue melhorar isso com aparelhos. Aqui a gente tem um exemplo de um atleta brasileiro que se destacou internacionalmente, que é o Eduardo Correia, para quem não conhece. Percebam aquele formato de X que a gente tem aqui, né? A gente tem um formato aqui do ombro, aqui até a linha do tornozelo, aí trazendo esse formato de X, que é exatamente o que os árbitros eles querem, né? E isso dentro, claro, de parâmetros de definição muscular e de bom volume muscular também. E às vezes você tem, principalmente vocês vão trabalhar muito com essa parte, né? De ter uma determinada região mais desenvolvida do que outra. Então, no caso das wellness, por exemplo, elas precisam estar trabalhando muito mais a região dos glúteos
do que propriamente as outras regiões, do que peitoral, por exemplo, né? Então, esses artifícios aí a gente acaba tendo que recorrer também para direcionar melhor, né, aquele formato do shape que aquele indivíduo vai ter no dia da competição, ou que ele ainda não tem, né, de forma a você aperfeiçoar aí, né, esse frame que a gente tem e que os árbitros eles pedem dependendo da categoria, né? Então, por isso que a gente fala que dificilmente aí o treino ele vai ser similar quando você considera diferentes categorias, né? Porque você tem regiões específicas ali que devem ser trabalhadas mais. Além disso, você tem as particularidades do atleta que, por exemplo, tem deficiência de um determinado grupamento muscular em detrimento de outro, você acaba tendo também que ajustar isso, né, para o treinamento de forma ao cara melhorar o frame dele, né? Bom, pessoal, método de composição corporal também pode ser muito bem utilizado, né? Eu acredito que aqui a gente tem valores de referenciais de 2 décadas atrás. Eu acredito que aqui isso daqui deva estar menor quando a gente considera fisiculturistas de elite brasileiros, né? Mulheres não têm referência nacional, mas uma coisa que a gente pode ter e trabalhar bastante, e isso geralmente funciona muito bem, é a gente pegar determinada dobra cutânea e a gente comparar com ela mesma dentro de um determinado período de tempo, né? Ou, melhor ainda, como esse cara aqui ele fez, esses autores fizeram, né, o somatório de dobras cutâneas que você tem, para você também não ficar preso com relação às equações estimativas que a gente acaba também errando aí às vezes, né, ou supraestimando ou subestimando. Então, é interessante isso aqui também para a gente estar verificando aí as mudanças que ocorrem ao longo do tempo, né, com os atletas. Bom, pessoal, só retomando aqui a questão da supercompensação com carboidratos. Tá aparecendo para vocês aí um atleta, gente? Carb loading, atleta master? Sim. Joia. Então, pessoal, isso aqui é um estudo de caso aí. A gente tem um atleta master, tá? No caso aí acima de 35 anos, no caso da atleta master mesmo, aí com 49 anos já, fazendo a competição regional, utilizando o método rápido de carb load, né? Falei que eu voltaria a falar dos métodos aí com relação à estratégia de carb load, né? E como isso é aplicado. Bom, foi testado o método com os mesmos alimentos que ele utilizava previamente à competição. Então, ele relatou que, por exemplo, sentia essa sensação de inchaço quando ele comia cuscuz, né? Então, então isso daí não tá legal, a gente já sabe que a gente não vai usar cuscuz para fazer a carb load dele, né? E aí, o que é que a gente fez? A gente definiu que a gente utilizaria a quantidade de carboidratos acima de 8 gramas por quilo de peso corporal, tal como recomenda o protocolo, né? Lipídios, a gente utilizou 0,8 gramas por quilo de peso, e a dieta continuou a ser hiperproteica, utilizando 1,8 gramas por quilo de peso. Claro, utilizando no cardápio dele sempre alimentos que ele já utilizava. A gente não incrementou nada novo ali para a gente não ter surpresas durante. E a gente também testou esse método, né, com ele previamente, né? A gente não fez isso, a gente não foi marinheiro de primeira viagem com ele no dia da competição apenas, né? A gente testou isso em 2 momentos prévios ali, exatamente
no período pré-competitivo, né? E a gente conseguiu verificar ali qual o perfil de alimentos que a gente conseguiria trabalhar com ele sem ele ter algum problema relacionado aí a trato gastrointestinal, né? Aqui um exemplo para vocês das refeições, ele é personal, né? Ele acorda bem cedo para dar a primeira aula dele, ele faz... Percebam que aqui também a base dos alimentos que ele consome são carboidratos e principalmente nas formas de amido, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui o arroz cozido, a gente tem Professor, pão. ainda está na página do Atleta Master 49 anos. Ah, agora mudou. Agora mudou. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui o cardápio dele, né? Como que a gente utilizou isso, principalmente carboidratos, né, na composição do planejamento dele. Aqui a gente utilizou, por exemplo, sempre formatos de carboidrato como amido, né? Aqui a gente teve, por exemplo, goma de tapioca, aqui a gente teve o pão, aqui a gente teve o arroz, e aí a gente repetia essa sequência, né? Tapioca, fazia arroz e fazia, aqui no caso, o pão ou tapioca novamente. Percebam que aqui são formas de amido, né? A gente tem isso porque, por uma questão de, além de praticidade, a gente sabe que esses diferentes formas aí de amido, eles são degradados de forma a ser absorvida a glicose mesmo, né? E aí o que tem de mais interessante é que a gente já consegue fazer com que a glicose ela seja, se claro, né, o indivíduo tiver com o trato intestinal aí funcionando muito bem, né, ele consiga fazer com que isso já caia na circulação e seja captado pelas fibras musculares e consiga contribuir ali com mais glicogênio muscular dentro da fibra, né? Aí a gente tem alguma coisa sempre de fruta ali, não muita coisa de fibra, mas a gente tem alguma coisa de fruta, tá? Ele não tinha problema relacionados à ingestão de derivados do leite, então tanto é que a gente até colocou aqui como recheio aí do pão, né, um queijo magro e também um iogurte. A gente tinha essa preocupação de estar trabalhando sempre com iogurte, porque para evitar mesmo sintomas relacionados aí ao trato intestinal, então isso era benéfico para ele se sentia bem quando fazia iogurte. Então, em traços gerais, percebam que é mais ou menos dessa forma aqui. Claro, que isso daqui está na forma de cardápio, mas todos os macronutrientes foram calculados de uma forma a ter exatamente essa composição aqui no planejamento dele. Ele era um atleta também leve, né? A gente pode perceber aqui 72 quilos, um atleta muito baixo, né? Mas que ele entrou muito bem assim também. Bom, pessoal, porque aqui agora a gente vai tentar explicar um pouquinho da medida que a gente tem de espessura muscular. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem diferentes formatos ali de exposição das fibras musculares, num formato mais longo ou num formato mais transversal. E quando a gente se refere à medida de espessura muscular, a gente está se referindo a essa medida que a gente tem quando a gente mensura um músculo que tem essa disposição de fibras em paralelo, tá? Então, quando a gente vai lá no ultrassom e a gente percebe que antes e depois do indivíduo ter o aumento da espessura muscular, né, a gente verifica exatamente nesses músculos, num sentido transversal, essa espessura, essa distância que a gente tem de uma aponeurose para outra, né? Então, isso aqui está num formato aqui de ilustração de figura mesmo, né, que foi trazida aqui. E aí a gente tem a medida de espessura muscular, né, que a gente observa conforme a gente faz essa manipulação com carboidratos. Então, professor, essa é uma
manipulação que aumenta mesmo os músculos, olha, cara, aumenta um dos índices, um dos parâmetros de hipertrofia, que é a espessura muscular, tá? Aí exatamente essa linha aqui que a gente tem, tá? Dessa medida para outra. Então, isso acaba, né, aumentando, né, de forma que você tem um aumento aí considerável, quando a gente fala considerável, de até 4%, 5% aí, né, de aumento dessa medida da espessura muscular. Isso a gente chama de arquitetura muscular, né? Quem trabalha com, ou vai trabalhar com alguma coisa de ultrassom, né? E tem personagens que gostam, né, de utilizar esse aparelho, e ele já traz, na verdade, essas medidas, você não precisa ficar quebrando a cabeça ali para mensurar, é aqui que começa a aponeurose superficial até essa outra, não. O ultrassom mesmo, ele já te dá, em vários pontos da fibra muscular, essas medidas de espessura muscular, e pode fazer uma média, né, da espessura muscular daquele músculo ali que está sendo medido, né? Isso é interessante porque a gente está vendo também uma medida do próprio músculo, né? E não de massa livre de gordura, né? A gente está vendo, na verdade, ali o que a gente tem de incremento, ou no caso de não incremento ali, de massa muscular mesmo, né? E hoje se tornou até um método ali, tá aqui que eu falei para vocês, né, um exemplo disso, né? Isso aqui já é dado, né? Já quando você mensura isso, já aparecem esses dados aqui durante vários pontos aqui, mais proximais, mais distais, né? Mais aqui no centro ali do músculo. Então a gente acaba também tendo esse aspecto aí relacionado aí à espessura muscular. E às vezes a gente quer, vocês que devem trabalhar bastante com isso, né, também, às vezes a gente quer observar um aumento da espessura muscular mais distal, né, então a gente às vezes pega uma medida que é mais distal possível e a gente compara com essa mesma medida, né, durante um certo período de tempo, depois de um certo período de tempo. Então, é o que se conhece hoje como hipertrofia regional, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de estratégia, né, dentro do treinamento, que a gente acaba tendo mais hipertrofia em alguns pontos ali do músculo, né, em detrimento de outros. Pessoal, tá aparecendo aí para vocês carb load na mulher atleta? Sim. Joia. Aqui é uma medida que a gente tem dessa mesma espessura muscular, só que agora realizada no glúteo, né? Por que eu estou falando tanto de espessura muscular? Porque é a medida que é mais usual para a gente verificar o que a gente tem em termos de aumento ali de volume muscular, tanto no que diz respeito à manipulação com carboidratos e de hipertrofia regional também, né? Então aqui, percebam que é um ponto que não é tão usual da gente estar mensurando, mas o que a gente consegue perceber é que aqui, numa dieta de restrição energética, essa espessura muscular, da mesma forma que ela aumenta com a carb load, ela diminui num período pré-competição, que era aquele momento em que o indivíduo está em restrição energética e restrição de carboidratos, né? Então, da mesma forma que isso ocorre para um sentido, também ocorre para o outro. Então, às vezes o atleta se percebe, eu estou me sentindo mais, eles chamam vulgarmente de flat, né? Que é esse aspecto de menos hipertrofiado, né? De estarem com menos músculos, né? Exatamente por isso, né? As dietas restritivas, elas têm esse impacto negativo no que diz respeito à espessura muscular também.
Então, quando o indivíduo vai lá no espelho e se olha, ele vai se perceber mais flat, né? Às vezes, até isso você tem que passar para o atleta, né, de forma a fazer ele perceber que isso é talvez ali um momento mais momentâneo, é transitório, né? Por quê? Porque às vezes ele nem está no período off-season em que a gente está com tudo carregado ali, né, ou com os músculos mais depletados no que diz respeito ao glicogênio, e ele nem está ainda no ponto ali de palco que seria depois que ele faz a estratégia de supercompensação com carboidratos, né? E aí você tem um ponto ali entre os dois que merece um pouquinho de atenção e você dá uma tranquilizada no atleta, né? Porque às vezes ele pode pensar que ele está daquele jeito, ele vai subir daquele jeito, né? Mas não, na verdade é porque ele não está pronto ainda e com muita frequência os atletas se percebem, se olham, né? Vendo aí esse lado um pouco mais flat também, né? Mas a gente tem que saber que isso é momento aí específico, né? Período específico, e que isso provavelmente não vai refletir o momento da competição. Isso aqui é só um exemplo de carb load que a gente teve para uma atleta biquíni, né? Percebam que esse aumento aí, essa oferta de carboidratos, ela é mais tênue, né? Girando ali em torno de 350 a 400 gramas de carboidratos. Bom, pessoal, aí eu queria chamar a atenção de vocês quando a gente diz respeito ao atleta hormonizado. E aí eu trouxe os níveis de testosterona para vocês verem, né, que está um pouco acima de 4.000 aí, quando a gente percebe que isso é bem acima dos valores dos ranges inferiores e superiores, né, dos limites. Bom, qual a repercussão que a gente tem em termos de estar trabalhando com esse atleta, né? Que as doses que ele utilizou dos diferentes princípios ativos, né, são análogos da testosterona, que a testosterona mesmo, na forma de enantato, né? E aqui outra testosterona também, outro éster de testosterona, né? São as doses que ele utilizou, que chega a ser mais de 1 grama, que a gente considera uma dose bem supra fisiológica, tá? Então, esse aqui é o atleta, isso aqui corresponde, de fato, a esse atleta, um atleta da categoria pesada. E no que é que isso incide para a gente em termos de cautela, né? Se você não faz, por exemplo, se você não consegue, às vezes, falar para o teu atleta, ou pelo menos passar a informação de que aquilo ali pode trazer prejuízos para ele, né, que a maioria é assim, são bem inconsequentes com relação à saúde. Eu falo isso por experiência mesmo, né, gente? Às vezes a gente precisa reverter alguns parâmetros ali dos exames que a gente tem em clínico e o atleta ele não está afim, porque provavelmente aquilo ali vai incidir na necessidade de redução do uso de esteroides e eles não querem fazer aquilo ali naquele momento, né? Então é difícil, às vezes, a gente trabalhar com esse público. E, bom, pessoal, aqui no caso a gente tem valores, alguns exemplos aqui de valores desses parâmetros, né? A gente tem, por exemplo, proteína C reativa, né, que ela geralmente fica bem alterada, né, fazendo com que aquele indivíduo ele tenha alto risco cardiovascular, né? Então isso é um parâmetro bem clássico que a gente tem, né, com relação a isso. E quais são os procedimentos geralmente que a gente faz com relação a pegar esses atletas aí e estar manipulando a dieta deles? É a gente trabalhar com o que recomenda as diretrizes para dislipidemias, né? Por quê? Porque o cara está com dislipidemia, né?
Quando a gente vai ver o perfil lipídico dele, realmente está bem alterado. Percebam que o HDL aqui diminui bastante também. Isso é uma consequência, né, da utilização exógena de doses suprafisiológicas. Colesterol LDL bem aumentado, né, e o não HDL também. Então, o que é que as diretrizes elas recomendam? Que aqueles com concentração de LDL maior do que 190, elas devam ser considerados indivíduos de alto risco, né? Então, pouquíssimos coaches ou nutricionistas, eles trabalham dessa forma. Beleza, ele não vai parar, eu não posso me isentar de fazer o atendimento dele, né? A gente tem que atender todo mundo, a gente não pode ter não pode chegar a isentar ali a possibilidade de você estar atendendo aquele indivíduo, né? O conselho não permite. Mas a gente tem que cuidar, por outro lado, no que diz respeito a minimizar os efeitos adversos que aquele indivíduo está. E ele está sendo considerado aqui indivíduo de alto risco cardiovascular. O que a gente faz é tentar ir para as diretrizes, né, que a gente tem publicadas e tentar trabalhar da melhor maneira possível, tal como recomenda as diretrizes. Aqui os parâmetros dele todo alterado, né? Então, poxa vida. Os parâmetros dele todo alterados e a gente sabe que, por exemplo, a gente precisa trabalhar para melhorar o perfil lipídico com um perfil de gorduras mais saudáveis, de ácidos graxos que a gente chama de insaturados, tanto monoinsaturados como poliinsaturados. Os monos são aqueles que estão, por exemplo, contidos nas castanhas, em algumas oleaginosas, no abacate, no azeite, e poliinsaturados a gente tem como exemplo aí, né, o próprio óleo de peixe aí que a gente tem, né, a gente tem alguma coisa também na gema de ovo, né, e a gente precisa melhorar ou praticamente trocar o que for de saturado ali por gordura insaturada, tá? Pelo menos minimizar isso. Por quê? Porque pode contribuir ainda mais com esse perfil lipídico alterado. A gente sabe também que a ingestão de fibras acima de pelo menos na ordem aí de 28 até 38 gramas, aí elas são muito bem-vindas também, né? Elas também melhoram também a parte de perfil lipídico, a maior ingestão de frutas, né? Fazendo ali às vezes até uma certa mudança de hábito, porque fisiculturista geralmente não tem esse hábito de ingerir frutas, e a gente precisa, claro, estar sempre atento aí a isso. Mas é um indivíduo de alto risco, e é uma das coisas que são clássicas aqui quando você trabalha com o atleta que faz uso de testosterona exógena e análogos, é que esse perfil lipídico muito provavelmente vai ter alteração, tá? E a gente sabe que perfil lipídico alterado aumenta o risco cardiovascular, principalmente pelas possibilidades de você ter um rompimento aí de placa, né, de aterosclerose mesmo, de ateromas, né? Então a gente acaba tendo essa necessidade de cautela aí adicional. Esse atleta competiu acima de 90 quilos, falei, era atleta pesado, né? Chegou a competir com 98 quilos, reduziu o peso corporal. E isso daqui ele continuou a tomar 45 dias após a competição. Então, exatamente aquela questão que a gente comentou há pouco, né? No período da manhã em que o atleta ele termina a fase competitiva, faz o evento, e aí ele passa algumas semanas ainda
e você vê que ele recorre aí à utilização ou continua a utilização dos esteroides anabolizantes. Eles não param, né? Eles não fazem ciclos, por exemplo. Eles fazem uma coisa que é contínua, né? A utilização contínua, sem paradas, né? Sem interrupção de esteroides anabolizantes. E aí, claro, né, os parâmetros eles vão sendo piorados à medida que você vai tendo uso contínuo ali por um período de tempo mais prolongado, né? Aqui é o que é recomendado, né? Então a gente trabalhou na dieta com o que era recomendado, então eu não vou ficar lendo aqui de um por um, mas a gente tem esse material já publicado, né? E a gente trabalha exatamente em cima disso para tentar minimizar as possibilidades dele ter aí um evento adverso mais grave, né? Aqui a gente tem outro atleta competiu com 84 quilos na Classic. Isso aqui também é o atleta mesmo. Treinava pela manhã em jejum e relatou que estava tendo queda de desempenho, né? Em seu recordatório, relatou que no dia anterior fazia as 2 últimas refeições com frango e brócolis e em outra um iogurte desnatado com 1 dose de whey, ou seja, basicamente só proteína, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que esse atleta, se ele treina pela manhã, ele provavelmente vai estar com as reservas o conteúdo de glicogênio muscular mais baixos, tá? Então, mais reduzidos. Então, a gente acaba tendo que também intervir com mais carboidratos no dia anterior para conseguir fazer com que ele treine no dia seguinte, né? Melhor, né? Então, essas pequenas estratégias também elas são muito bem-vindas porque diz respeito também de alguns hábitos, né? De algumas estratégias que já estão muito enraizadas em alguns atletas, né? E elas são baseadas bastante em empirismo, né? Eles não sabem por que é que estão treinando mal, né? Quando você vai ver, o cara provavelmente está com a reserva de glicogênio mais reduzida naquele momento, né? Pessoal, eu preciso interromper aqui 3 minutinhos só para ir ao banheiro, tá?
Então, vamos lá, gente. Então, o que a gente estava falando... Será que a conexão do professor acabou? Caiu? Porque ele saiu da aula e não voltou mais, né?
isso na equipe do Palmeiras.